é algo que somente o Espírito Santo de Deus pode fazer. Não tem como fazer missões sem o Espírito Santo. Não tem como fazer a verdadeira obra missionária sem o Espírito Santo. Jesus fez a obra missionária, foi o maior missionário no mundo, foi o Senhor Jesus Cristo, que dentro de 3 anos e meio arrastou uma grande multidão após si. Aonde Jesus passava, ele ia arrastando uma grande multidão. E por que ele fazia isso? Porque ele era o Filho de Deus apenas? Não. É porque ele disse e cumpriu a promessa do profeta Isaías 61, quando disse: o Espírito do Senhor está sobre mim e me ungiu para evangelizar e para pregoar boas novas e libertar os cativos e oprimidos do diabo e apregoar o ano aceitável do Senhor. Então Jesus Cristo trazia sobre si a unção do Espírito Santo na vida dele, e aonde Jesus ia passando e arrastando a multidão, porque o Espírito Santo estava na vida do Senhor Jesus. E nós podemos entender que a obra missionária, ela não é feita apenas com palavra, ela não é feita apenas com a pregação, porque uma pregação sem o Espírito Santo, ela não consegue convencer o homem do pecado, do juízo e da justiça. E o Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, aonde ele passava, ele ia fazendo maravilha, porque o Evangelho de Cristo Jesus, irmãos, ele é completo. O Evangelho de Cristo, o verdadeiro Evangelho, ele salva, ele cura, ele batiza com o Espírito Santo e prepara o homem para ser arrebatado. E é por isso que o Evangelho, ela tem essas 4 pregações. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza com o Espírito Santo. Ele muito breve vai voltar para buscar a sua igreja. E aonde Jesus ia passando, ia expulsando os demônios. Aonde Jesus ia passando, os demônios iam sendo expulsos. Paralítico ia levantando e andando. Cego passava a enxergar. Mudo passava a falar. Surdo passava a ouvir. Leproso era limpo. Morto ressuscitava. E quando, irmãos, cada milagre que Jesus fazia, multidão se entregava a sua vida a Ele. Multidão cria nele. Quando Jesus fazia o milagre, a multidão dizia: Deus nos visitou e um profeta se levantou no meio do seu povo. E a obra missionária é feita através do Espírito Santo. E Jesus morre. Quando Jesus morre, ele encerra a sua missão. E quando ele encerra a sua missão, ele ressuscita. E ele prepara os seus apóstolos, seus discípulos, dizendo: olha, ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, ele diz: e recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-ei testemunha tanto em Jerusalém, como na Judeia e Samarias e até o confim da terra. Por que é que Jesus Cristo ordena agora os discípulos ficar em Jerusalém até
desce para o cenáculo, onde já estavam ali reunidos em oração Pedro, Tiago, os apóstolos, Maria, a mãe de Jesus, os irmãos de Jesus que se converteram porque eles eram incrédulos, porque os irmãos de Jesus, irmão filho de Maria, eles não acreditavam em Jesus, eles só passaram a crer que Jesus Cristo era Filho de Deus depois que Jesus ressuscitou. No capítulo 7 de João, revela a incredulidade dos filhos de Maria, irmão de Jesus. Eles só se converteram depois que Jesus ressuscitou. Agora estava eles no cenáculo, orando também. Estava Maria, mãe de Jesus, também orando, esperando a promessa do Pai. Meus irmãos, e eles oraram. Não foi apenas 10 minutos, não foi uma hora, não foi o dia inteiro. Foram 10 dias trancados naquele cenáculo, esperando a promessa do Pai, esperando a promessa do Consolador, esperando o revestimento do poder, porque eles precisavam dar continuidade à obra missionária. E quando de repente, aos 10 dias, às 9 horas da manhã, o Espírito Santo vem e acende a chama na vida daqueles 120 crentes, onde tinha homem, tinha mulher, eu creio que tinha moça, tinha moço, todo ali reunido, e o Espírito Santo revestiu a igreja que estava apenas com 120 crentes, e todos foram revestidos do poder, e todos foram revestidos pela chama do Espírito, a virtude do Espírito. E Pedro agora se levanta, abre a porta do cenáculo diante de grande multidão, aonde estavam irmãos ali, multidão de muitas nações, havia pessoas de 17 nações ali em Jerusalém, porque era a festa do Pentecoste. Pentecoste era uma das 3 festas que acontecia ali em Israel, e justamente no dia de Pentecoste, 17 nações, os judeus todos reunidos, e todos começavam a zombar. Um ficava perguntando: o que é isso? Outro zombava. E Pedro, irmãos, abre a porta do cenáculo, sai para a frente da multidão e começa a pregar, cheio do Espírito Santo, com a chama viva. Eu imagino o poder de Pedro, eu imagino o poder que Pedro estava sentindo, os demais crentes, cheios do Espírito Santo, e começaram a pregar. E quando Pedro prega agora a primeira mensagem pelo Espírito Santo, na unção do Espírito de Deus, quase 3.000 almas aceitaram a Jesus, e quase 3.000 almas foram batizadas, quase 3.000 almas se converteram, e ali foi passando, irmãos, e de repente também chega, a igreja cresce, e a igreja vai crescendo, e quando a igreja vai crescendo, começa agora as murmuração das viúvas contra os apóstolos, porque as viúvas gregas eram maltratadas, eram desprezadas, e as viúvas judias eram tratadas melhor, e elas reclamaram, começaram a murmurar, e os apóstolos então constituíram 7 diáconos, e ali estavam um deles, Estevão, Filipe, que se tornaram grandes homens cheios da chama do Espírito Santo. E quando, irmão, veio a morte de Estevão pela perseguição, onde nós lemos em Atos dos Apóstolos, capítulo 8, agora Estevão foi morto e houve uma grande perseguição. Foi crente, irmão, que espalhou para todo lado. Pedro pregou, Jesus fez milagre e salvou a multidão. Aí Saulo ficou mais furioso ainda. O texto que nós lemos diz que Paulo entrava pelas casas. Imagina a fúria desse homem, imagina a fúria de Paulo, de Saulo, por ver multidões se rendendo aos pés de Cristo. Ele não estava nem preocupado nem o que ia acontecer, ele não estava nem preocupado se ele ia viver ou morrer, mas diz que ele entrava pelas casas, ele invadia as casas, arrastava homem, arrastava mulher e jogava na prisão. E ele consentiu na morte de Estevão, e quando ele percebeu que Estevão foi morto, aí ele aumentou a sua dureza, a sua violência contra os crentes, irmão, e
começou a andar em Samaria. Cego começou a enxergar. Os demônios saíam dando os gritos terríveis da vida das pessoas. E a igreja começou a crescer em Samaria. E o Espírito Santo começou a salvar, começou a libertar. Era batizado homens e mulheres. E de repente chega a notícia em Jerusalém que em Samaria a igreja estava crescendo, que a obra estava crescendo. Então os apóstolos falaram: Pedro e João vai lá dar um apoio para Filipe. Porque Filipe era apenas um diácono. Filipe não era presbítero, Filipe não era evangelista, Filipe não era apóstolo em cargos, não era apóstolo nem pastor. Filipe era apenas um diácono, mas era um diácono que foi inflamado pelo Espírito Santo, e ele entrou com tanta ousadia, com tanta alegria, e começou a pregar, começou a expulsar demônio, que até um feiticeiro aceitou Jesus. Simão, o mágico, enganava as pessoas. O mágico, irmãos, ele tinha ali a obra de arte para enganar as pessoas, e Simão enganava as vidas, dizendo que era uma grande virtude de Deus. Mas quando chegou Filipe, cheio do Espírito Santo, a obra de Satanás foi aniquilada. Simão parou de enganar o povo, as pessoas eram enganadas. É assim, meus irmãos, quando Deus envia alguém cheio do Espírito Santo, a obra de Satanás é aniquilada. O Espírito Santo aniquila o poder do diabo, e as pessoas deixam de acreditar em Satanás e começam a acreditar no poder de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E aí a igreja foi crescendo, aleluia, porque a chama do Espírito Santo se espalhava cada vez mais. É como se pegar um tição de fogo e não sair cortando fogo pelas matas. O fogo do Espírito Santo foi queimando, foi ardendo nos coração. De repente, Filipe está ali pregando, irmãos, e o Espírito Santo disse para Filipe: Filipe, a igreja cresceu, a igreja está à benção, agora vai lá para o deserto, porque eu tenho que salvar uma alma lá. Lá vai passar um homem na cidade que liga de Jerusalém para Gaza, vai lá. E Filipe foi, ficou lá, de repente veio um homem, irmão, sentado na carruagem, um eunuco que ia caminhando para a Etiópia, e de repente o Espírito Santo fala para Filipe: Filipe, corre, encosta naquele carro. E Filipe correu e viu que aquele homem estava lendo o livro do profeta Isaías, capítulo 53, e Filipe grita: você está entendendo o que você lê? Aquele homem para o carro e disse: como que eu vou entender se não tem quem me explica? Sobe aqui, por favor. Filipe, cheio do Espírito Santo, sobe no carro, pega uma carona com aquele homem e vai falando, começa a falar de Jesus, começa a falar daquela leitura, começa a explicar Isaías 53, e o eunuco falou assim: de quem que essa palavra está falando? O profeta está falando dele ou está falando de alguém? Disse: não, o profeta está falando de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E quando Filipe prega o Evangelho, o eunuco sente, irmãos, convencido pelo Espírito Santo, e ele mesmo pergunta, quando ele passa, ali tinha muitas águas, ele disse: Filipe, quantas águas aqui? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. O que é que me impede de ser batizado? Eu estou sentindo vontade de me batizar. Eu sinto um desejo de ser batizado. É assim a obra missionária, é isso, irmão. Quando o Espírito Santo toca no coração, a primeira coisa é quando alguém aceita Jesus como Salvador, ele sente desejo de batizar. E o eunuco sentiu aquele desejo de ser batizado, e Filipe disse: olha, se você crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu posso te batizar. Ele disse: eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Para o carro então e descer as águas, e Filipe batiza aquele homem ali. E a Bíblia diz que quando os dois saíram da água, o Espírito Santo arrebatou Filipe e leva Filipe para outra cidade. E o eunuco continuou sua viagem cheio de alegria, porque foi salvo, porque foi alcançado pelo Espírito Santo de Deus. Então não existe obra missionária sem a chama do Espírito. E a obra missionária, meus irmãos, não é nós que escolhemos o lugar de fazer, não. Quem escolhe o lugar de nos levar é o Espírito Santo. Veja bem que um dia a Bíblia disse que Paulo queria pregar, ele tentou pregar em Bitínia, e a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus impediu Paulo ir àquela cidade, porque não é nós que escolhemos, é o Espírito Santo que leva nós aonde fazer missão. É o Espírito Santo quem nos conduz, é o Espírito Santo, porque é ele que convence as
E Jesus foi batizando com o Espírito Santo, revestindo o crente de poder, até que um dia então, ao poder do Espírito Santo, pega dois jovens, Daniel Berg e Gunnar Vingre, no estrangeiro, homens estrangeiros, e de repente inflamados pelo Espírito Santo de Deus, Deus dá uma visão de profecia, e que eles teriam que vir para Belém do Pará, que eles foram procurar pelo mapa, mas a chama do Espírito já estava acesa na alma de Daniel Berg e Gunnar Vingre, e quando ele chega, ele acha que Belém do Pará viria para o Brasil, eles vieram para o Brasil em 1910. Chega com a chama viva e começa, irmãos, a pregar a doutrina do batismo com o Espírito Santo e começa a ganhar alma para Jesus. Foi perseguido e de repente, meus irmãos, a primeira crente brasileira, a irmã Celina de Albuquerque, foi inflamada pelo Espírito Santo e o fogo do Espírito começou a espalhar pelo Brasil e a alma começou a ser alcançada pela salvação. Não existe obra missionária sem o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem nos usa para fazer milagre, para curar, para expulsar demônio, para libertar vida, porque a obra missionária é feita pelo Espírito Santo. Nós somos apenas instrumento de Deus. Se o Espírito Santo de Deus não nos usar, jamais faremos alguma coisa em prol do reino de Deus. Se nós não der lugar ao Espírito Santo de Deus, jamais nós faremos alguma coisa em prol do reino do céu. Mas se nós der lugar ao Espírito Santo, o Espírito de Deus nos usa para fazer prodígios e maravilha, como os usaram os apóstolos. E por isso, meus amados irmãos, vamos clamar, dizendo ao Espírito Santo: nos acende a chama viva, acende o poder do Senhor na nossa vida, derrama do seu Espírito, aviva a tua obra, para que a obra missionária prossiga avante. Louvado seja o nome do Senhor. E quantas almas foram salvas, quantas almas precisam, meus irmãos, e a obra missionária só é feita através da unção do Espírito Santo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que que a igreja cresceu tanto no Brasil? Porque o Espírito Santo inflamou o homem cheio do Espírito Santo, homem cheio da graça de Deus, homem cheio da unção. Quando pregava, demônios caíam por terra. Homem cheio do Espírito Santo, quando pregava, Jesus Cristo batizava do Espírito Santo, como Pedro na casa de Cornélio, pregando na casa cheia. Todos foram batizados com o Espírito Santo. Ainda nos nossos dias, meus irmãos, se o homem, o pastor, o pregador, o missionário estiver cheio do Espírito Santo, ele não precisa ficar, irmão, forçando ninguém a aceitar Jesus. Ele não precisa ficar, irmão, forçando a pessoa a entregar a vida para Cristo, não. Forçando o apelo, vem, ajuda ele, não. Simplesmente o poder da palavra vai convencer os ouvintes e ele vai se entregar a vida para Cristo. Veja bem que Pedro não precisou nem fazer apelo para ninguém. Pedro pegou a palavra e aquelas pessoas, mesmo antes de Pedro encerrar a mensagem, eles já perguntaram: o que faremos, varões, irmãos? O que nós devemos fazer? É assim que acontece, meus irmãos, quando a palavra é pregada na unção do Espírito de Deus. O pregador não precisa nem fazer apelo, que uma alma já levanta: eu quero entregar minha vida a Cristo, eu quero aceitar a Jesus, eu quero viver para Deus, eu quero mudar de vida, porque o poder do Espírito Santo é quem convence. Louvado seja o nome do Senhor. E é por isso, meus amados irmãos, vamos clamar que o Espírito Santo continue a encender a chama viva nos corações de cada crente, criança, adolescente, jovem, pastores, obreiros, missionários, para que a alma seja resgatada para a glória de Deus, porque essa é a maior missão da igreja na terra, é resgatar a alma. Louvado seja o nome do Senhor. A maior missão da igreja não é construir templos bonitos, faz parte do reino de Deus, sim. A maior missão da igreja não é fazer a obra social, dar uma cesta básica para alguém, é importante, faz parte do reino de Deus. A maior missão não é, aleluia, fazer qualquer outra coisa, criar, fazer um asilo, criar uma escola, não. Tudo isso é importante para o reino de Deus. A maior missão da igreja é tirar as almas das mãos de Satanás. A maior missão da igreja é chegar no endemoniado,
feita pelo Espírito Santo. Não existe obra missionária sem a ação do Espírito de Deus. Se não houver o revestimento de poder, não há como fazer a verdadeira missão. Pode sim acontecer religiosidade, um trabalho religioso todo mundo faz, mas fazer missões verdadeiras, missões autênticas, somente na unção do Espírito de Deus é que nós podemos fazer a obra missionária. Amém? Esta é a mensagem de Deus para nós.